Outro ponto-chave que eu acho que é importante eu discutir com vocês é a letra B já do primeiro exercício, né? Porque ele envolve o ciclo de Born-Haber, que também vai ser super importante para a gente calcular esse mesmo parâmetro da ligação dessa rede, tá? Só que de outra forma. Então, vamos ver como é que faz isso. Deixa eu apagar aqui. Então, Born, como que escreve aqui? Haber. O que é esse ciclo? Ele nada mais é do que um princípio de conservação de energia, tá, pessoal? Porque é o seguinte, conhecendo a energia gasta em vários processos, você monta um ciclo e consegue calcular quanto de energia tem numa determinada etapa que você não sabe. Então, por exemplo, o seguinte, ó, a gente tem tabelas que tabelam essas informações aqui, ó. O cálcio sólido, quando ele vai para cálcio no estado gasoso, ele gasta, né, uma entalpia aqui de formação de 178,2 quilojoules por mol. Então, para cada mol de cálcio sólido que vai para cálcio gasoso, ele consome essa quantidade de energia. Ele precisa receber essa quantidade de energia, 178,2 quilojoules para cada mol. Estão entendendo? Isso está tabelado. A gente tem tabelas, né, desses processos. Outra coisa que a gente sabe, o cálcio gasoso, quando ele vai para Ca mais gasoso, quando você ioniza ele aqui, né? Ó, primeira energia de ionização do cálcio gasoso para cálcio mais, né? Separou o elétron. Estou escrevendo aqui explícito, né? Essa primeira, a gente chama de primeira energia de ionização, ela também tem um custo energético. No caso, de 589,8 quilojoules por mol, tá? Então consome essa quantidade de energia. Outra coisa que a gente sabe, o cálcio mais gasoso, quando ele vai para o Ca2+, segundo a energia de ionização, ele também tem um gasto que eu tenho tabelado, 1.145,4 quilojoules para cada mol. Então, vocês estão vendo que eu tenho o gasto energético de vários processos diferentes? Esse tal de ciclo é assim, se você consegue formar um ciclo fechado, você sabe que a soma das energias, né, o tanto que gastou é o tanto que consome. Né? Então, olha só, eu vou tabelar várias coisas que a gente sabe e vai ter um que a gente não sabe, que é o que a gente vai descobrir, vai calcular. Então, vamos ver o que mais que eu tenho aqui tabelado. O flúor. O flúor, no estado padrão, né, ele é encontrado como flúor 2 gasoso. E para ele ir para flúor gasoso, no caso, essa equação tem um meio aqui na frente, né, para ela estar balanceada, né, aqui para ter um mol, formação de 1 mol desse daqui. E a entalpia padrão de formação desse processo, a gente tem tabelado como 77,5 quilojoules por mol também. Também sei que o flúor gasoso, quando ele vai... Não. A afinidade eletrônica dele, né, a afinidade por receber elétrons dele, para ele ir para F- gasoso, afinidade eletrônica
é menos 329, não, 327,9 quilojoules por mol. Olha que interessante aqui, né? Aqui a afinidade eletrônica tem um valor negativo, quer dizer que ele libera energia para ir para essa situação, né? Beleza. E o que mais que eu sei? O exercício também te fornece uma informação que é a seguinte: cálcio sólido mais flúor 2 gasoso para formar CaF2 sólido. Aqui, ó, o composto iônico. Percebe que aqui a gente está no composto iônico, que a gente tem interesse aqui no nosso ciclo de Bohr-Haber, né? Que vai ser para sistemas iônicos, né, pessoal? A gente está estudando a ligação iônica, né? A entalpia padrão de formação dele é menos 9.219,6 quilojoules por mol. Então, tudo isso você consulta em tabelas, né? A gente tem handbooks que tabelam todos diversos processos. E vamos supor que você quer saber qual que é a energia de rede, né, desse retículo na formação, aquele fundo daquele poço de potencial, né? Lembra que eu fiz um gráfico de um poço de potencial lá no começo da aula? Eu quero saber qual que é o valor daquela energia nesse composto iônico aqui. Sabendo todas essas informações, né? Eu consigo montar um ciclo, como vocês vão ver. Eu consigo montar o tal do ciclo de Bohr-Haber com todos esses processos. Como que a gente monta? A gente monta da seguinte forma. Primeira coisa, qual é o processo que forma a energia de rede? O processo, isso é uma coisa importante, é sempre quando você parte dos íons no estado gasoso para o composto iônico. Ou seja, Ca2 mais gasoso mais 2 flúor menos gasoso, formando CaF2 sólido. Aqui não coube, peraí. CaF2 sólido. Esse processo aqui, ó, é o que fornece para a gente a energia de rede, porque é quando eles vêm do íon no estado gasoso, tá? Ó, esse daqui no seu estado iônico gasoso, o flúor no estado iônico gasoso, formando o sólido iônico. Porque o gasoso é quando eles estão extremamente distantes, né? Que é a ideia aqui do poço de potencial. Quando eles estão aqui, quando eles formam, chegam aqui, esse processo vai dar esse valor de energia, tá? Veja que é diferente desse processo aqui de baixo, né? Ó, cálcio sólido mais flúor 2 gasoso, formando CaF2 sólido, gasta essa energia. Mas veja que esse processo aqui não é o mesmo que esse processo, tá? Beleza, a gente quer descobrir qual é o gasto de energia nesse processo. Essa é a nossa pergunta, sabendo todos esses dados. Então, você tem que conseguir montar o ciclo de Bohr-Haber. Vamos montar. Como que eu faço para montar sem apagar nada? Vou apagar essa parte aqui, ó. Vou tentar fazer ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Talvez diminuindo aqui o tamanho. Vamos ver se dá. Então é o seguinte, a gente quer aqui embaixo. Geralmente a gente faz assim, para montar o ciclo de Bohr-Haber, lá embaixo você coloca o seu composto iônico, CaF2 sólido. Eu gosto de pensar assim, coloca o seu composto iônico lá embaixo. Beleza. Você tem algumas informações. Uma informação que você tem é essa daqui, ó. Quando você está com Ca sólido mais F2 gasoso, ó, eu estou escrevendo esse processo aqui, ó. Olhem para ele, ó. Ca sólido mais F2 gasoso, formando esse daqui, tem essa liberação de energia, certo?
Então, aqui no meu processo, eu vou escrever assim, ΔF é menos 1.219,6 quilojoules por mol, né? Tá vendo? Eu coloquei aqui os dois, vindo para essa liberação de energia, tá? Quando é liberação, você coloca a seta para baixo. Quando é consumo de energia, a gente coloca a seta para cima. Vocês vão entender por quê. Aí, beleza. Para montar o ciclo, você tem que ir fazendo um passo de cada vez. Vamos olhar primeiro para o cálcio e vamos fazer o seguinte, ó. De sólido, ele vai para cálcio no estado gasoso. Daqui para cá, a gente tem tabelado um consumo de energia. Tá aqui, ó. De sólido para gasoso, ele é mais 178,2. Então, aqui, mais 178,2. Tá bom? O flúor, vocês esquecem ele por enquanto. Ele continua indo para cima aqui da mesma forma, tá? Próximo processo. De cálcio gasoso, eu vou para o estado iônico, para a primeira ionização dele. Ca mais gasoso. E vou olhar lá quanto que, na minha tabela, quanto que consome esse processo. Ó. Ca gasoso para Ca mais 589,8. Então, vou escrever aqui mais 589,8 quilojoules para daqui vir para cá 1 mol. Né? Agora vamos para o segunda ionização. Ca2 mais gasoso. Você olha lá de novo para a sua tabela. Agora a gente está vindo daqui para cá. 1145,4. Então, eu vou escrever aqui mais 1145,4 quilojoules para cada mol que transformou daqui para cá, certo? Bom, depois do Ca2+, beleza. Esse daqui ó, já chegou na forma que eu queria. Para daqui de cima, ele vir para o sistema iônico por esse processo. Ó. Eu quero descobrir esse processo, é isso que vocês têm que lembrar. Os dois no formato iônico gasoso indo para o sistema iônico. Né? Então, esse daqui, eu já cheguei na situação que eu queria, agora falta o flúor eu chegar nessa configuração aqui. Né? Então, vamos ver. O flúor, ó, eu não mexi com ele em toda essa parte, né? Ele continua igual. Aqui ele continua igual. Aqui ele continua igual. Agora aqui em cima, Ca2 mais gasoso, mais eu quero que ele vá de F2 para 2F. Na verdade, F gasoso. Na verdade, eu só esqueci de colocar uma coisa aqui, né? Que aqui é 1/2. Aqui é meio mol desse. Porque meio com 1 dá 1 mol, né, de átomos de flúor, que vai para 1 aqui. E pela nossa tabela, cadê a nossa tabela? Aqui, ó. Esse indo para esse é 77,5 quilojoules por mol. Então, vou colocar aqui, mais 77,5, não preciso escrever 70, quilojoules por mol, né? Beleza, agora eu quero ir para o estado iônico dele. Eu vou escrever agora ele para baixo, porque vocês vão ver ali que ele tem valor negativo, né? Então, Ca2 mais gasoso mais flúor gasoso menos, se você olhar aqui no processo, ó, ele é essa etapa aqui, certo? Flúor gasoso, primeira afinidade eletrônica, né? A afinidade eletrônica aqui desse sistema, menos 327,9. Então, esse processo aqui, menos 327,9 kJ por mol.
Beleza, ó, a gente montamos o nosso ciclo, tá vendo? Ó, a gente sabe quanto custa de energia, toda essa parte, e justamente daqui para cá, vou desenhar a seta branca aqui, ó, daqui para cá é justamente o processo que a gente não sabe e quer descobrir, que é quando o cálcio, né, iônico gasoso, o flúor iônico gasoso, indo para o composto iônico, quanto que é o custo de energia desse processo. Tá vendo que a gente montou um ciclo? Esse ciclo aqui é um ciclo de conservação de energia, né? O tanto que você consome aqui é o tanto que você libera do outro lado, tá? Então você consegue montar uma equação que é o seguinte, você escreve da seguinte forma, a entalpia padrão de formação, tá vendo essa entalpia padrão aqui que a gente colocou? Então eu gosto de escrever assim, ó. Deixa eu apagar aqui para caber. Acho que agora cabe. Então, entalpia padrão de formação, essa daqui, ó, esse primeiro processo, ela é igual a entalpia 1 mais o processo 1 mais o processo 2, mais todos os processos e a energia de rede, né? Então, aqui, menos 1.219,6 é igual, né? Esse daqui, ele é igual a mais 178,2. Então, eu coloquei o primeiro passo aqui mais 589,8, mais 1.145,4, mais 77,5, vezes 2. Por que vezes 2 esse daqui, ó? Porque é o seguinte, um mol, quando vai para cá, é só 77. Quando você tem 2 mols envolvido, você tem que multiplicar por 2, né? Mais, cadê? 2 vezes esse daqui também, menos 327,9. Aí aqui, na verdade, eu cometi um erro, né, pessoal? Aqui, ó, tá certo. É 1 mol, é 1 mol, é 1 mol que eu tenho de cada um desses. Aqui, como você tinha F2, ele vai para 2 mols, por isso que eu multipliquei por 2 aqui embaixo. E aqui, se você multiplicou por 2, né, você tem 2 aqui também. Então, você tem que multiplicar por 2 esse também, para ter esse valor. Agora tá certo aqui. Mais energia de rede, que é o valor que a gente quer descobrir. E aí tá aqui montada a sua equação, ó. Isso daqui tem que ser igual a tudo isso daqui, tá? Aí você, né, passa para o outro lado, tal, você vai calcular energia de rede igual a menos 1.632,2 quilojoules por mol, tá? Então, veja que a gente viu aqui nessa aula duas formas de calcular esse valor de energia de rede para ligações iônicas, para compostos iônicos. Um deles foi utilizando a fórmula de Born-Landé, né? Pelo rádio iônico, pela informação né, da distribuição eletrônica, aquela primeira parte. E nessa segunda parte, a gente utilizou o ciclo de Born-Haber, ou seja, conhecendo vários processos tabelados, você consegue montar um ciclo que te permite calcular, né, o que falta aqui, que geralmente é a energia de rede que a gente quer calcular, tá? Isso aqui é treino, né, pessoal? São tipos, né, de exercícios que envolvem você praticar, né? O exercício 2, você pratica todas essas ideias que eu falei. O exercício 4 já começa a ser um pouco mais conceitual, que é interessante você refletir sobre ele para você pensar sobre do que depende a energia de rede. Ó, vou dar só uma dica aqui, ó. Se você lembrar lá da equação de Born-Landé,
a energia de rede é proporcional às cargas, né, e inversamente proporcional à distância. Ou seja, a energia dessas ligações iônicas, elas vão ser maior quanto maior a carga dos íons, né? Então, se você está comparando diferentes compostos iônicos, aqueles que têm a carga maior vai ter uma força de atração maior, uma energia maior, e aqueles que têm raio maior, que são maiores, eles vão ter uma energia menor, tá vendo? Porque a distância que divide, né? Então, aquele exercício 4, basicamente pensando nisso daqui, você consegue responder ele, tá? Bom, mas eu vou deixar para vocês fazerem, para vocês praticarem. Dúvidas, me procurem aqui no chat, né? Eu respondo conforme for dando, a gente pode marcar para conversar. Conversem também com os monitores para resolver exercícios e praticar bem essa parte também, tá bom? Hoje quase ninguém fez pergunta. Vocês querem perguntar alguma coisa antes de eu encerrar?